Muito boa noite, Instagram! Cá estamos! Será que tem alguém aí comigo hoje? Quinta-feira, penúltimo dia do mês, não é isso? Deixa eu dar uns minutinhos para ver se tenho companhia nessa quinta-feira. Oi, Vi! Tu tá aí? Oi, Cida, minha amada! Minhas lindas, tudo certo? Muito boa noite, minha gente. Fabi, Rê, oiê! Boa noite! Oi, Madonian18! Saudades, Fabi! Muita saudade de você! Saudade de todos vocês aqui. Agora, ninguém me segura. Camargo Maiara, seja muito bem-vinda. Sidneia, seja muito bem-vinda. Tudo bem com vocês? Vivi, minha coisa linda. Bom, minha gente, Marcinha, ah, meu Deus, me perdoe. Tem nomes aqui passando madro. Fiquem com a minha intenção positiva, minha gente. Muito boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite, CerePPP. Eriquinha, boa noite, minha gente. Muita gente linda aqui comigo. Primeiro, preciso pedir desculpas para vocês, para quem me esperou na semana passada. Mas não foquemos no problema, não é isso? Vamos focar na solução. Estamos aqui juntos nessa quinta-feira para que a gente possa começar um próximo mês, um agosto, de verdades, de mudanças, de transformações em todas as áreas aí da sua vida. É isso que eu desejo. Certo, minha gente? Vou dar só mais um minutinho para ver se mais pessoas me acompanham hoje. E olha só, preparem-se porque é live de choque, não é não? É live de chacoalhão, sabe aquelas lives que a gente gosta? Eu amo. Feliz também, Eriquinha, que você esteja aqui. Melhoras, ó, muita saúde para você aí, viu? O bicho pega sempre, né, Celinha? É isso. Porque às vezes a gente precisa dar uns chacoalhões, né? A gente precisa passar por esses chacoalhões para transmutar uma energia, para transmutar uma crença, para fazer diferente, para perceber os estímulos de forma diferente. Então, esta é a minha principal intenção quando eu trago esses choques aqui. Agora, quero que vocês comecem a pensar aí, eu vou responder algumas perguntas que eu selecionei para essa nossa noite de hoje, né, para nossa troca aqui de hoje, mas eu quero que vocês comecem a pensar o seguinte: será que no meu dia a dia, na minha vida, eu tenho sido a pessoa que escolhe, a pessoa que escolhe as minhas próprias crenças, a pessoa que escolhe o que eu quero acreditar, ou eu tenho sido uma pessoa que é escolhida, que escolhem para mim? Comecem a pensar nisso. Sabe, e quando me veio essa reflexão hoje, eu lembrei na época de escola, vocês já passaram por isso? Quando a gente tinha que fazer educação física, e aí o professor dividia lá os grupos, tinha sempre um líder, e este líder, ele escolhia os colegas, não era assim? Alguém já passou por isso? Escolhia os colegas para fazer parte do grupo, então tinha o poder de escolher. E tinha aquelas outras pessoas que ficavam ali esperando. Nossa, será que ele vai me chamar? Ai, tomara que me chame. Ou escondido. Já passaram por isso? Então, minha gente, você no seu dia a dia tem sido a pessoa que escolhe as próprias crenças, que escolhe os próprios estímulos, que escolhe no que acreditar, que escolhe os próprios resultados e se ainda não existe, já está em movimento para buscar esses novos resultados, ou é a pessoa da qual está numa posição de vítima, sim, porque vítima não escolhe, vítima não pode escolher verdadeiramente, e já disse que hoje a nossa live vai ser de choque, e aí fica esperando alguém decidir, alguém fazer. Quero que vocês reflitam sobre isso. Boa noite para quem está chegando agora, vamos começar. Odiava ser escolhida, Andréia? Não é? Porque a gente quer, a gente pode, a gente merece fazer escolhas a todo momento. Mas se falta consciência em que posição a gente tá, a gente muitas vezes é escolhido ou escolhem as crenças pra gente, não é? Então fiquem presentes para isso. E hoje essa live vai precisar de pessoas que escolhem. E as que estiverem aqui no papel ainda de e ser escolhido, que comecem a fazer novas escolhas, porque o choque é para isso. O choque de descrençar existe para que vocês comecem a transformar uma programação mental, para que comecem a substituir crenças de vitimização, por exemplo, por crenças de autorresponsabilidade. Bora lá então? A Aninha disse, eu rezava para não ser escolhida. É isso, Aninha. Então agora comece a fazer novas e melhores sempre escolhas. Boa noite para todo mundo que está chegando. Então bora lá, minha gente.
Eu vou responder algumas perguntas do tipo, ó, quais crenças envolvidas em não conseguir acordar cedo, Camila? Como entrar em ação? Quanto tempo depois de identificar uma crença limitante a mudança acontece? Vou responder essa pergunta. Se foi você que esperou eu entrar semana passada ao vivo, tô aqui, ó, para te responder. Sempre sou alvo de fofocas e isso me prejudica nas relações e no meu trabalho. O que fazer, Camila? Como se blindar de pessoas negativas? Alguém aí já conviveu com pessoas negativas? Alguém aí tem convivido com pessoas negativas? Vamos falar sobre isso? E como se livrar da culpa? Essa é uma pergunta recorrente, inclusive, minha gente. Oi, minha Eriquinha. Essa é uma pergunta que, naturalmente, quando eu coloco aquela caixinha de perguntas, é o que sobressai. E é natural. Em grupos que eu acompanho, as pessoas têm esse sentimento, né? Vamos falar disso também. Então, vamos lá. Vamos começar. A primeira pergunta que eu vou responder é a seguinte. Como amenizar, extrair crenças sobre acordar cedo, Camila? Ainda tenho bloqueios, apesar de dizer acordar cedo é bom, vai me fazer mais produtiva. Então vamos lá, começando que vou fazer vocês refletirem, trazer consciência, tá? Não é, minha gente, acordar cedo ou acordar tarde que vai trazer sucesso na sua vida. Desculpa, tem que dizer. Não é acordar cedo ou acordar com o galo, com a galinha às 3, 4, 5 da manhã que vai fazer você mais produtivo. Existe uma onda acontecendo no empreendedorismo, principalmente digital, que diz o seguinte, ó, amanhã tem live às 4h58 e 60 e 93 segundos, não é assim? E aí você olha para aquilo, começa a se comparar porque não consegue acordar. Eu não tô dizendo que é certo ou que é errado, eu vou trazer consciência e reflexão para nossa noite de hoje, tá bom? E aí você começa a se comparar e diz, caramba, eu não consigo acordar, eu não consigo participar dessas lives. O que eu quero te trazer, descrençante, é o seguinte. Primeiro, essa onda de empreendedorismo de acordar às 3, 4, 5 e 53 e 9 segundos tem um motivo, tem um porquê. Essas pessoas, ou essa pessoa que faz, e eu já participei de lives nesse horário, né, como participante, e não há nada de errado, até porque eu acordo bastante, bem cedo, né? Meu marido já tem um outro relógio biológico, ele trabalha até mais tarde, Lauro, que trabalha comigo, trabalha até mais tarde, e não gosta de acordar muito cedo, e tá tudo bem, e quando tem que acordar, ele acorda. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte, por que é que você que me escreveu, ou você que quer acordar cedo, por que é que você quer acordar cedo? Será que você não está se comparando com essa onda? Será que você está respeitando o seu corpo, o seu relógio biológico? Será que realmente você tem um pra quê acordar? E a sua resposta pode ser para mim, sim, Camila, eu tenho um pra quê. Ok. Você que me escreveu em especial, pode acontecer de existirem aí crenças, apesar de você dizer, né, acordar cedo é bom, isso não tá resolvendo, né? Mas pode sim existir crenças aí de eu não consigo, eu sou incapaz, ou acordar cedo é muito difícil. E porque você fica repetindo este comando, você tem como desafio muito grande acordar muito cedo. Tá tudo bem. Isso é uma primeira percepção. A segunda percepção é, tenha clareza do porquê você quer acordar. E ok, acordar cedo. Como eu disse, eu acordo muito cedo, tá tudo bem. Agora, será que se você acordar respeitando o seu relógio biológico, o seu tempo, porque nós temos, por exemplo, um ritmo circadiano, ou um ciclo circadiano, né? O nosso cérebro, a glândula pineal, ela produz, minha gente, um hormônio, né, que faz a gente ficar acordado, que faz a gente acordar na luz, ou sentir sono, querer dormir no escuro, que faz com que a gente esteja mais em alerta ou mais querendo dormir. Você está respeitando a produção desse hormônio? Você está indo dormir então um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde porque você está percebendo que é mais produtivo, porque você trabalha até mais tarde? Então, ter uma clareza do porquê
Faz com que você também comece a perceber se dentro desse porquê e dentro do seu tempo de 12, 14, 10, 8 horas de trabalho, você está sendo produtivo. Uma coisa é a gente agir em direção de nada. Outra coisa é a gente ter um porquê, ter uma meta, ter o que eu chamo de DD, né? Ou de dor latente, ou de desejo ardente, para que me faça acordar. Camila, eu quero acordar cedo, porque eu acredito que você é mais produtiva, porque eu não estou dando conta de tanto trabalho ou de tantos projetos. E aí você precisa começar também a olhar para a organização desse tempo, porque acordar às 3, 4, 5, mas sem foco, sem organização, sem estratégias, e já vou falar dessas estratégias, não adianta de nada, é acordar por mais do mesmo, por conta dessa onda. Perceba que vocês precisam ter consciência dos motivos. Fazer escolhas mais conscientes. Não deixar que o outro escolha por você. Nem a onda do empreendedorismo, nem o grupo que você faz parte, nem seu marido, nem sua esposa, nem seu chefe, nem seus filhos. É você o responsável pelo seu PEC. É você o responsável pela sua vida, pelos seus resultados. Não é uma vítima. É um autorresponsável. Então tenha essa clareza. Camila, então quero começar a acordar cedo. Ok. No livro O Milagre da Manhã, do Hal Elrod, até travou aqui. Talvez vocês já tenham ouvido falar, foi uma febre há uns 2 anos atrás, né? Existem estratégias. O que eu, já quando precisava acordar 3, 4 horas da manhã para viajar a trabalho, por exemplo, colocava e funcionava muito bem para mim, é deixar o que precisa ser deixado próximo da minha cama, o relógio despertador lá longe, não é assim que o Hall ensina? Longe, sem que você fique trabalhando mentalmente, respondendo aos seus pensamentos, que vai ser, tá tão gostosinho aqui, tá tão quentinho aqui, fica mais um pouquinho. Se você der alimento para esses pensamentos, vai ser mais desafiador levantar da cama quentinha, sim. Principalmente no frio. Então você precisa olhar para essas estratégias. Deixe o celular bem distante, faça um acordo com mais pessoas. Tenha um acordo social. Outras pessoas fazendo um ritual da manhã junto com você, mas com um porquê, com uma clareza, tendo uma meta. Não porque você está sendo levado. Eu gosto muito uma metáfora que eu sempre faço, que é a seguinte: sabe aquele momento de pico no metrô de São Paulo? Onde você está lá esperando, quem já passou por isso? Está lá esperando o metrô chegar. Aí chega o metrô, tá a galera esperando para entrar, né? Naquele vagão, naquele metrô, abre-se a porta e a galera vai empurrando todo mundo para dentro. Será que você não tá fazendo isso com a sua vida? Será que você não tá querendo por querer? Isso não tem nada a ver com os seus valores, você não tá nem respeitando o seu ritmo biológico? Você precisa se perceber, descrençante. Não é o outro que te percebe. Ele pode até te perceber, mas é você quem tem que fazer essa análise. Então, cria-se essas estratégias. Deixe os objetos que você vai usar próximo. Não alimente os pensamentos de eu tô muito cansada, tá muito quentinho aqui. Tenha uma clareza do seu DD, da sua dor latente ou do seu... da sua dor latente ou do seu desejo ardente para sua meta, para te fazer levantar. E aí, outra coisa importante, um hábito é criado aos poucos, com pequenas ações. As ações que precisam acontecer, elas são um pouquinho de cada vez. Não adianta você querer acordar, você que hoje acorda 10 horas da manhã, você percebeu que isso é valor para você quer acordar mais cedo, aí acorda 3, 4 horas da manhã, para não fazer muitas coisas, para não ter uma clareza, acha que tá tudo modificado, só que isso não vai se estender por uma semana, às vezes 2, 3 dias, porque não tem clareza, porque depois não tem o pique, prazer imediato consciente. Qual é o seu pique? Qual é o seu reforço positivo? Qual é o seu motivo? Então, todos esses passos que eu acabei de dizer nessa pergunta, o seu porquê, essa falta de comparação, não tem que existir essa comparação. Essas estratégias de sim acordar, entendendo que você precisa respeitar o seu corpo, porque você pode ser muito produtivo à noite. Isso não significa que você não tem sucesso, porque a galera tá acordando às 4 horas da manhã. Que bom para elas, eu sou uma dessas pessoas, mas isso é um valor para mim. Eu tô acostumada com isso. Meu marido não. Para ele é um desafio, mas ele é muito mais produtivo à noite, não de manhã. Então, que horas você consegue ser mais produtivo?
Isso é importante. E perceba se você também não está repetindo, é muito difícil acordar pela manhã. Eu não consigo acordar pela manhã. Eu não consigo ter uma meta. Eu não consigo XPTO. Então, isso é importante. E é importante por quê? Porque é você quem faz escolhas na sua vida. Então, vamos para a segunda pergunta, minha gente. Já eu olho aqui no chat, tá bom? Olha aqui para poder falar com vocês mais, para ler e para agora eu vou ficar focada aqui nas perguntas, mas daqui a pouco eu olho aqui no chat. Então, vamos lá. Segunda pergunta. Camila, olha que interessante. Camila, eu olho para você, depois eu olho para mim e eu sinto que eu já tenho todas as respostas. Depois de ver e rever os seus vídeos. O problema é que eu não consigo me concentrar de verdade e colocar em ação. Então reveja os meus vídeos, porque essa frase, eu não consigo, não tem que estar no seu vocabulário. Você está, primeiro, reveja os meus vídeos, porque eu ensino isso quase que em todos. O comando que você dá, pensamento e verbal, comunicação, é um comando poderoso para você se comportar. Se você continua repetindo que você não consegue, que você não consegue, que você não consegue, o que vai acontecer? Não vai conseguir. Isso não é clichê, minha gente, isso é real, isso é um comando. É você quem escolhe estes comandos. Depois, não se compare comigo. O seu porquê pode ser diferente do meu porquê. Certo? Isso é importante. Agora, o seu foco está em continuar repetindo no dia a dia que você não consegue ou em criar uma nova programação? O que é que você verdadeiramente quer? Precisa ter clareza disso. Mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Eu quero criar uma nova programação. Eu quero agir em direção do meu DD, da minha dor latente. Eu não quero mais essa dor latente ou desse desejo ardente, ou seja, a minha meta. Qual é o seu DD? Qual é a sua meta? Então, você só vai agir quando tiver essa clareza. A gente só começa a reprogramar as nossas crenças quando a gente tem uma clareza, uma faixa de chegada, uma linha de chegada. Isso é importante que vocês tenham. Então, existem muitas pessoas que quando chegam até mim, Camila, eu preciso reprogramar as minhas crenças. Tá, mas por quê? Qual é a sua meta? Qual crença? Se o nosso cérebro, minha gente, foi feito para criar crenças, para nós interpretarmos o tempo inteiro, para que a gente crie nossas verdades e a gente possa se nortear a partir dessas verdades, eu preciso partir de uma meta. Onde é que está doendo mais aí em você? Que te faça agir em direção. Qual é o verdadeiro desejo ardente que agora você aí, concentrado em você, respirando um pouquinho, diria para mim, Camila, é isso que eu quero conquistar. Ou é isso que eu quero parar de sentir. Eu não aguento mais essa realidade, eu não aguento mais esses resultados. E aí sim, definiu o seu DD, definiu a sua meta, ou o seu desejo, ou o seu sonho, a sua intenção. Uma ação consciente em direção dessa sua meta já é mais que zero, ou seja, você já começa a criar uma nova programação, com crenças de realização. Isso precisa estar muito claro na vida de vocês, são vocês quem escolhem, não é o outro. Outro ponto importante, anotem aí, descrençante, é o que eu falo para os meus alunos. Para quem está muito no mental, então, Camila, eu já assisti todos os seus vídeos, mas eu não estou agindo. Se você está recebendo informação, você precisa dar vazão. Vou repetir. Se você está recebendo informação, você precisa dar vazão. Você está recebendo energia. Você está recebendo informação. Você precisa colocar um movimento poderoso que é o comportamental. São as ações conscientes. Conscientes em direção do que você quer. Da sua meta. Do seu DD. Quando eu falo DD, então, vou começar a repetir isso. É um desejo ardente, aquilo que você verdadeiramente quer realizar, ou uma dor latente que está aí te acompanhando, às vezes, uma vida inteira e você não aguenta mais essa dor. Então, você vai começar a se movimentar, reprogramando as suas crenças para não viver mais essa realidade. Isso é um ponto importante. Qual é o seu DD? Qual é a sua meta? Bom, continuemos. Então, olha só. Quanto mais, vou repetir, quanto mais a gente está no mental, menos a gente está no comportamental. Quanto mais eu estou aqui, ó, é igual as pessoas que acreditam ser procrastinadoras, né? As pessoas que vão empurrando com a barriga, porque elas estão muito acumulando informação, e eu já fui uma procrastinadora há anos atrás, com P maiúsculo, como eu digo, mas eu só acumulava formações,
cursos, pós, blá, blá, livro, lá, mas eu não colocava um pouquinho em prática, não dava vazão. Você precisa sair do mental e começar a estimular esse movimento, esse comportamental. E uma ação que você tem em direção do que você quer já é mais que zero descrençante. Uma única ação. E isso diariamente, um pedacinho por dia, faz uma grande transformação aí na sua vida. Vamos pro próximo então. Olha só, Camila, com quanto tempo, depois de identificar a crença limitante, começa a mudança de fato? De novo, para onde você está indo? Qual escolha você quer para sua vida? Em que direção? Porque uma coisa é a gente identificar uma crença limitante inconsciente. Para quem já me acompanha sabe que uma crença limitante inconsciente é traduzida pelo que nós sentimos, pela nossa emoção ou sentimento, ou por um comportamento repetitivo. E aí, minha gente, quando eu tenho uma angústia aqui, por exemplo, quando eu tenho um sentimento de dor aqui, e eu me faço perguntas poderosas, eu posso entrar em contato com essa crença e tirar com a mão essa angústia. Ou seja, dar vazão para essa crença. Eu tomo consciência dela. E já vou contar um exemplo para ficar mais claro. Vou dar um exemplo da minha própria vida. A questão é, quando eu quero, por exemplo, eu quero mudar minha realidade financeira, certo? Acompanha comigo. A minha meta é, um exemplo, mudar minha realidade financeira. E aí eu identifico que a minha crença limitante é dinheiro é sujo. Vai mudar a sua realidade? Dois elementos são essenciais e ele faz parte do PEC. Quero saber se vocês sabem. Deixa eu ver se tem um descrençante aqui. Dois elementos são essenciais para que você transmute, para que você, além da identificação da crença, modifique a sua realidade. Quero saber se os meus descrençantes sabem. Dois elementos que fazem parte do PEC. Eu quero saber se vocês lembram disso. Samia está dizendo, sempre que me vem à mente uma crença limitante, eu começo a mentalizar o Ho'oponopono. Excelente, Saminha. Ana disse, eu sei. Deixa eu ver, Aninha. Ação, Dri. Muito bem. Que mais? Mais um elemento. Vivi, pensamento e emoção. Quase lá, Vivi. Emoção e ação. Sentimento e ação. E como é que eu consigo sentir, Camila, agindo? Presta atenção nessa informação que eu estou passando para vocês. Se eu tenho noção de uma crença limitante, por exemplo, então, vou continuar, vou do começo de novo. Tenho uma meta que é mudar minha realidade financeira, beleza? Ok. Aí eu identifico, fazendo descrençar, usando todo o conteúdo gratuito da Camila, fazendo uma maratona, eu identifico que eu tenho uma crença, uma delas, né? Dinheiro é sujo. Mudou sua realidade? Por quê? Porque dois elementos são essenciais, ação e sentimento. Ok, Camila, mas como é que eu sinto que eu sou capaz de ter dinheiro? Como é que eu me sinto próspera? Agindo. Você precisa colocar-se em movimento, que seja estudando sobre administração de riqueza e não da escassez. Não é planilha que vai mudar o seu resultado financeiro. Não é planilha. O que vai mudar o seu resultado verdadeiramente financeiro, além de uma nova programação mental e de crenças, é você se movimentar, é você sentir como se já fosse real nesse momento. E para isso existem estratégias. E para que eu sinta, eu preciso perceber que estou em movimento porque aí você passa a dar argumentos para sua mente consciente. É como se eu estivesse dando justificativas. Olha, você está vendo que eu estou agindo? Você está vendo o que eu estou fazendo? Agora, uma pessoa quer mudança, mas não age, fica postergando, fica empurrando com a barriga, fala que vai fazer e não faz. Quer diminuir sua autoconfiança? É você falar para você que você vai fazer e não faz. Se você não tem palavra, como é que o outro vai acreditar na sua palavra? Se você não é capaz de acreditar no que você diz, como é que o outro vai acreditar? Como é que você vai confiar? Então, disse que vou fazer, no mínimo eu tenho que fazer. E se não fizer, justifica, mas faça, logo que possível. Como aconteceu semana passada. Eu tive um desafio, era para eu entrar ao vivo com vocês, não pude, coloquei lá um lembrete nos meus stories, avisei as pessoas que foram possíveis de avisar e cá estou. Mas haja, faça. É isso que vai fortalecendo cada vez mais o seu sentimento de prosperidade, de realização, de
positividade em relação à sua meta? Estou me movimentando, aceitando o que se apresenta e fazendo o que está sob seu controle fazer. Isso é essencial para a sua mudança. Então eu vou contar para vocês, eu conto para os alunos em aula fechada, mas eu quero compartilhar com vocês uma experiência, tá? Para que vocês assimilem ainda mais essa questão de quando eu acesso uma crença inconsciente, limitante, e isso traz, porque eu estava me sentindo angustiada, desconfortável, é como tirar com a mão. Só que o meu resultado, a minha mudança numa área financeira, relacionamento ou saúde, precisa dos movimentos e precisam de vários elementos, mas um deles é a ação. Teve uma época, minha gente, que 2 amiguinhos do meu filho mais novo passou a estudar na mesma escola que ele. E aí eles começou o ano e eles pediram carona, né? Pediu carona para mim, para o meu marido, e nós, claro, era na mesma escola, a gente ia levar para a escola. Só que essa carona, ela se estendeu durante semanas e aquilo começou a me angustiar. Aquilo começou a mexer comigo de uma tal maneira que eu sabia que ali tinham valores meus que estavam sendo desrespeitados, e não existe valor certo e errado, existem valores. O que é importante para você. Só que eu não sabia e eu comecei a perceber que eu estava me sentindo culpada. Poxa, 2 crianças indo para o mesmo local que meu filho, por que eu não posso levar? Só que eu precisava fazer alguma coisa, né? Eu precisava me perguntar, eu precisava encontrar onde é que estava esse desconforto. E fui me fazendo perguntas. Cheguei no auge, minha gente. Num dia que eu falei, meu Deus, o que é isso? Onde é que está essa crença que eu não estou identificando? Qual é essa memória? Qual parte minha está precisando de cura, de transmutação, que essas 2 crianças estão dando oportunidade para eu me curar? Essas 2 crianças estão sendo o meu termômetro. Onde é que eu preciso ver? Qual é esse sentimento? De onde vem esse sentimento? E minha gente, aquele foi o dia do auge. Eu levei as crianças com aquele sentimento desconfortável, cheguei na escola, dei beijo no meu filho. Não, eu fiquei ali esperando, porque a escola não tinha aberto ainda. Fiquei ali esperando com as 3 crianças e me fazendo perguntas. E imediatamente, quando eu me coloquei na presença, eu já vinha fazendo perguntas, mas naquele momento eu respirei profundamente, fiz uma respiração diafragmática, olhei para o céu e só me concentrei no agora. Fiquei presente para mim, eu me fazendo escolhas. E nesse momento, minha gente, veio uma imagem da minha mãe fazendo escolhas para o meu primo e eu olhando pequena de longe para aquela cena. Ali foi como tirar com a mão. E aí eu não me entendia por que aquela imagem veio. Porque depois, fazendo autoanálise, e vocês são capazes, eu não sou melhor que ninguém, minha gente. Vocês são tão capazes quanto eu de fazer essa própria análise. Quantas foram as vezes que eu olhava então para as crianças e ficava me perguntando, cadê as mães? Cadê a mãe dessa criança? Por que ela não vem falar comigo? Por que ela não me pede? Por que ela não diz, não sabe onde é que os filhos estão, com quem estão? E aquele abandono daquela imagem da minha mãe cuidando do primo e eu me sentindo não cuidada, era exatamente o que eu estava sentindo naquele momento com aquelas crianças. Vocês compreenderam isso? Perceberam o poder das perguntas poderosas? Perceberam o poder da presença? Quer dizer, aquelas crianças estavam me mostrando o que eu precisava curar em mim. A minha criança ainda estava ferida. A minha criança ainda se sentia vítima. A minha criança se sentia injustiçada. A minha criança se sentia abandonada. E aí eu olhava para aquelas crianças e é lógico que eu ia sentir. Porque estava conectada, eu estava ancorada ainda com aquele sentimento da minha mãe. E olhando para aquelas crianças é como se as mães ou a mãe daquelas crianças estivessem agindo como a minha. Vocês estão compreendendo a profundidade disso? Então, uma coisa é eu ter consciência de uma crença limitante inconsciente e o sentimento desfazer. Outra coisa é eu quero uma mudança numa área específica da minha vida e fazer o que tem que ser feito e fazer o que precisa fazer. Ação e sentimento. Ação e sentimento. Isso precisa acontecer todos os dias aí na sua vida. Continuando. Na vida sempre sou alvo de fofoca que acabam meus relacionamentos e prejudica o meu trabalho. O que eu faço? Primeiro, saio do papel de vítima. Sai desse papel de vítima.
Você está no papel de vítima, com todo amor e respeito eu te digo. Se você está me dizendo, ó, na vida sempre sou alvo, quem está fazendo escolha por você não é você, é o outro. Saia deste papel imediatamente. Se torne autorresponsável pelas suas escolhas. Quero fazer um exercício com vocês aqui agora. Vocês topam? Fazem comigo? Meus alunos já conhecem, mas eu quero falar com vocês, que é o seguinte, ó. Esse não é uma criação minha, é de Tony Robbins, ó que chique. Presta atenção aí eu já continuo com essa fala, porque é importante que vocês me sigam. Ó, temos tempo, bastante tempo ainda. Então vamos lá, ó. Eu quero que vocês, estão comigo? Digam sim aqui. Mi disse que sim. Quem tá aqui comigo que vai fazer o exercício agora, bem rapidinho? É uma brincadeira, só pra vocês treinarem. Teacher, Valéria, ok, obrigada. Sou novata, Fran, seja muito bem-vinda. Topamos, Dri? Ótimo. Eriquinha, sim. Evelyn, sim. Você já deve conhecer, Eriquinha. Se não conhece, agora já conheceu, mas já vai conhecer também. Já conheceu? Vocês entenderam, né? Então tá bom, vamos lá. Grace, já fiz com você, minha bichinha. Eu acho que eu já fiz essa brincadeira, mas vamos de novo. Olha só. Quero que vocês olhem aí ao redor de onde vocês estão, com as pessoas que estão. Eu quero que vocês contem quantos objetos pretos existem aí no seu ambiente. Vamos lá. Vou contar bem rapidinho. Olha para o ambiente que vocês estão e contem quantos objetos pretos tem aí ao seu redor. Quantas coisinhas pretas tem aí? Pode ser um pontinho, um livro, um bibelô, uma mesa. Yes? Yes, sua chique, linda. Muito bem, fecha aqui comigo, já contou, acabou o tempo. Agora fechem os olhos rapidinho, façam comigo. Fechem os olhos onde vocês estão e conta quantos objetos vermelhos tinha no ambiente aí de vocês. Ahá! Quero saber quantos objetos vermelhos tinha aí no seu ambiente. Quantos objetos vermelhos? Algumas pessoas perceberam objetos vermelhos. Quero saber quantos objetos vermelhos, não pretos, vermelhos, sem que vocês estivessem olhando. Vocês estavam focados no objeto preto ou no objeto vermelho? Escrevam para mim. De olhos fechados vocês estavam, né? Vocês estavam olhando para o objeto preto ou para o objeto vermelho? Vivi nenhum. Ótimo. Nenhum. Muito bem. Seguinte. Onde vocês colocam o foco de vocês é o que vocês trazem para a realidade de vocês. Então, Carol tá dizendo o seguinte, ó. Carol tava olhando pro objeto preto. Quando eu peço vermelho, rapidamente vocês começam, meu Deus, pode até ser que vocês percebam, mas o foco, o que eu quero que vocês percebam é onde é que estava o seu foco. No preto, não no vermelho. Então, você vai contar objetos pretos. É a mesma coisa de pessoas que engravidam, não é assim? Até clichê esse exemplo, mas é o que me vem agora também. Quando você está grávida, ou você é um marido e está ali esperando um filho junto com a sua esposa ou com a sua companheira, parece que pipocam grávidas na rua, não é? Por quê? Você está focando a gravidez, você está focando no enxoval, você está focando no nascimento de um filho. Parece que pipocam de gente, mas não. É porque você colocou a sua consciência. Aquilo que você tem de mais precioso além do tempo é a sua energia. Então você está pondo a sua energia na gravidez ou no foco do preto, dos objetos pretos, é o que você vai ter. Se você que me escreveu diz que você sempre é alvo de fofocas, onde está o seu foco? Se você está esperando entrar nesse alvo em todas as empresas, em todas as relações, adivinha? Você vai ter mais do mesmo. E aí, minha outra pergunta que eu quero te fazer. Será que você não tem julgado pessoas? O que é fofoca? Fofoca é, basicamente, eu fico interpretando para outras pessoas uma terceira pessoa, não é isso? E essa minha interpretação, falando da vida dessa pessoa, é o julgamento. Se você tá colando, e com todo respeito, mais uma vez, eu tô te dizendo, é choque mesmo para descrençar. Se você tá focando na fofoca, focando na fofoca, será que você não tá julgando também outras pessoas? Além de se colocar em papel de vítima? Será que você não está se julgando? Pode ser que você nem faça fofoca de outras pessoas, mas será que você não está se julgando?
Será que você não está se interpretando demais como negativo, como uma vítima? Então, aonde você colocar o seu foco, isso vai crescer. Parece que vai pipocar como grávida. Então, faça novas escolhas. Faça isso por você. Você não merece passar por situações como você tem passado e me disse, em relacionamento familiar, em relacionamento amoroso, em relacionamento profissional. Tem alguma coisa aí, né? Se questiona. Peraí, por que eu tô trazendo isso pro meu campo? Por que será que isso tá se repetindo na minha vida? O que de mim tá sendo emanado? Porque não tem de fora para dentro, é de dentro para fora. O que eu tô fazendo, pensando, falando, sentindo e como é que eu tô me comportando? Se isso tá se repetindo, começa em mim. Então vamos para outra pergunta, minha gente. Como se blindar de pessoas negativas quando você não tem opção de evitá-las? Tem opção. Ou se tem opção. Lembra que eu comecei essa live dizendo, você é uma pessoa que escolhe ou é uma pessoa que é escolhida? Tem diferença. Você é daquele grupo que, eu quero a fulana, eu quero a Camila, eu quero a Maria, eu quero a Sâmia, eu quero a Celinha, eu quero a Pati, eu quero vocês, eu quero o Lauro no meu grupo. Ou você tem alguém que faz essas decisões e você é a última pessoa a ser escolhida. Você sempre tem escolhas. Sempre. Sempre tem opções. Pode não tomar essa decisão agora. Porque, por exemplo, você está num emprego de merda, com todo respeito, você não aguenta mais, tá doente, tá somatizando dívidas, tá somatizando doença, não aguenta mais porque não tem coerência com seus valores, mas por medo você tá lá ainda. Agora você começa a tomar mais consciência e fala, cara, eu tenho que preparar a minha saída, eu tenho que preparar um plano B, eu tenho que ter uma reserva aí para que eu possa me sustentar e fazer verdadeiramente o que eu vim para fazer nesse mundo. Então, só de escolher se preparar, você já tem escolha. Ontem eu estava conversando com uma descrençante e ela estava me dizendo, Camila, o meu marido, eu e as minhas cunhadas, a gente vive uma relação com a sogra que é de, provavelmente essa sogra tem uma relação muito para ser resolvida e ela tem um nível de consciência que tem, tá tudo certo, né? Para ser resolvida com esse filho, né, que é casado com essa minha aluna, e ela já se distanciou dessa sogra. O marido vai lá. O marido vai ver a mãe, tá tudo certo. Mas ela fez essa escolha. Ela já se distanciou. Será que você realmente não tem opção? Vou continuar a pergunta. Como se blindar de pessoas negativas quando você não tem opção de evitá-las? Então, a primeira minha resposta é, sim, você sempre tem opções. A segunda é, sendo positiva. Ou sendo positivo. Sempre. A melhor forma, ou a melhor arma que nós temos é olharmos para a nossa frequência. É olharmos para o nosso sentimento. É olhar para aquela soma de pensamento e sentimento que gera uma frequência e sempre buscar, através de consciência, através de reprogramação de crenças, elevar essa frequência. Você não é condenado, lembra? Você é uma pessoa que escolhe. Então você sempre pode ser melhor do que essas pessoas, entre aspas, negativas, que muitas vezes não têm consciência, estão no automático, estão no inconsciente, sendo melhor. Eu vou contar um outro exemplo para vocês. Teve uma época na minha vida que eu viajei muito a trabalho e viajei muito mesmo. E teve uma vez que eu peguei um avião para ir fazer um trabalho no Rio de Janeiro e eu sentei do lado de uma mãe que tinha, eu nunca vou esquecer o nome da filha dessa moça, que estava exausta, minha gente. Ela estava há dias sem dormir direito. Ali foi impressionante a dor daquela mãe. A filha se chamava Maia, devia ter uns 3 ou 4 anos. E aquela menina, minha gente, não era uma ilusão. Ela se chamava Maia. E ela estava deixando aquela mãe desesperada. E eu também. Porque, resumindo a história, ela atacava as coisas, ela queria levantar, ela gritava e eu estava do lado. E ela chorava, e aquela mãe desesperada, cansada. Chegou uma hora que aquele lanche que chega no avião, e eu escolhi não sei o que eu comi exatamente, mas tomei um suco, alguma coisa, e a mãe pegou um suco de maracujá pra Maia. A Maia jogou tudinho em mim, eu tava indo dar um treinamento, era na hora do almoço, o treinamento, eu não conhecia nada no Rio de Janeiro, eu ia parar no aeroporto, ia ter pouco tempo para procurar um lugar, para comprar uma roupa, enfim, aquela mãe com vergonha olhando pra mim, e eu ficava me perguntando, meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Por que
não passar por isso, né? A gente tem que fazer pergunta diferente. Por que não passar por isso? Por quê? Resumindo, minha gente, não vou me aprofundar nesse exemplo. Mas depois eu fui entender que é muito fácil você conviver com pessoas positivas como você quer ser ou como você quer conviver. O problema é que com essas pessoas a gente não evolui. O problema, o desafio é que com essas pessoas a gente não aprende. É muito fácil. Hoje, para mim, eu tenho escolhas, hoje eu faço escolhas muito mais conscientes, mas tem momentos que eu vou para festas, vocês que já me conhecem sabem que eu não gosto, mas tem horas que eu vou para festas para eu me perceber. Não é para julgar se o outro tem consciência ou não, é para eu perceber se eu já tenho a consciência que eu quero ou não. Se eu sou capaz de me equilibrar, se eu sou capaz de me autocontrolar, se eu sou capaz de lidar com essas maias. Se eu sou capaz de olhar para uma pessoa e dizer, uau, quanto eu posso aprender ainda sobre mim. Não é sobre o outro, é sobre mim. É fácil você só conviver com pessoas positivas. É fácil você ter sogras maravilhosas. Parceiros de trabalhos perfeitos. É claro que a gente vai encontrar pessoas que ressoam com a gente, vai se afastar de pessoas que não faz mais sentido, vai se aproximar de pessoas que faz mais sentido, mas a vida, que é tão inteligente, ela coloca pessoas maias na nossa vida para que a gente se perceba, para que a gente possa perceber o quanto a gente precisa evoluir ainda, o quanto a gente precisa aprender sobre nós mesmos todos os dias. Então, seja a melhor pessoa que você pode ser agora. Tenha a maior frequência, e essa maior frequência só começa quando você toma consciência, quando você reprograma algumas crenças, quando você age, quando você não posterga, quando diz que vai fazer e faz. Vamos para a última pergunta, minha gente. Depois eu vou abrir aqui para vocês. Aninha, termômetro foi tema de nossa aula da semana, né, Aninha? Foi ontem, falamos de termômetros, é isso aí. Então vamos lá, ó. Como se livrar da culpa de coisas erradas que eu fiz? Quem não fez coisas erradas, que atire a primeira pedra. Deixa eu até tomar uma água aqui. Ó, por que é que a culpa abençoada existe? Presta atenção. Por que inclusive a gente tem que perdoar alguém? Ou tem que se perdoar? Já se perguntaram? Por que será que eu tenho que perdoar alguém? Por que eu tenho que me perdoar? Porque eu interpretei o que eu fiz ou deixei de fazer, eu acreditei ou eu acredito que eu fiz merda, com perdão da palavra, que eu fiz errado. E toda vez que eu interpreto o que eu fiz ou que eu deixei de fazer como errado, o que acontece? Culpa! Não haveria necessidade de você se perdoar ou perdoar o outro, de sentir culpa ou de não, só de sentir culpa, se você interpretasse aquilo que você fez, que o outro fez ou que você deixou de fazer como... Anota aí. Vou falar de novo. Não seria necessário sentir culpa nem ter que fazer um processo de perdão se você, ao invés de interpretar o que você fez ou deixou de fazer como experiência. Para quê? Para a sua evolução. Percebem isso? Tudo tem como base as nossas crenças, a nossa interpretação. Se eu deixei de estudar, beleza? Deixei de estudar, levei bomba na prova, não passei de ano o ano inteiro. Se eu tiver condições de lidar com essa experiência, ao invés de entender isso como um erro, mas isso é um processo, claro. Por isso que a gente sente culpa. Por que a gente adoece? Para se movimentar, para ficar saudável. Por que a gente entra em dívidas? Para a gente aprender a administrar a riqueza. Por que a gente sente culpa ou acha que tem que perdoar? Porque a gente interpretou um estímulo, uma pessoa como errado. Então a gente tem que fazer um movimento de ressignificação, como os meus descrençantes aprendem, como reprogramação, como percepção. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para de acreditar que você é vítima. Porque enquanto você não olhar para essa situação que você me escreveu, ó, como se livrar da culpa, eu já vou dizer, além dessa consciência, como você se livra dela, tá? Tira com a mão, inclusive.
Como se livrar da culpa de coisas erradas que eu fiz? Então, interpretando aquilo que você fez ou deixou de fazer como uma experiência, mas não só por experiência, e principalmente por uma experiência para o seu processo de evolução, para o seu aprendizado. Se você olha para aquilo que você fez ou deixou de fazer hoje, se pergunte aí, se questione aí, traga consciência. Eu faria hoje a mesma coisa que eu fiz lá atrás? Se a sua resposta for não, você já evoluiu. Agora você só precisa se desvincular dessa frequência, deste sentimento. Olhando para aquilo que você fez ou deixou de fazer como experiência. É uma experiência, minha gente. Depois, saia deste papel de vítima. Porque ser vítima, para muitas pessoas, e eu já fui, minha gente. Eu tô dizendo isso para vocês e vou bater nesse martelo sempre, porque eu achava que eu era vítima do universo. Da mãe que morreu, do abusador que fez, do pai que era XPTO, do ex-marido que era XPTO, do chefe que era XPTO, da política que era XPTO, e por aí vai. E quando eu comecei a assumir a minha autorresponsabilidade pelas minhas escolhas, olhando para aquilo que aconteceu como experiência necessária para que hoje eu olhasse e dissesse, uau, eu não faria igual, já é evolução. Só que para isso você tem que entrar numa posição, numa polaridade oposta à vitimização, que é a autorresponsabilidade. Agora, anota aí como é que você transmuta este sentimento de culpa. Eu tenho ensinado para os meus alunos que tudo que eu ensino é porque eu testo, é porque eu experimento, é porque eu já experimentei lá no meu início de processo em 2013, 2014. Foi quando a minha em todas as áreas da minha vida, a grandeza de dores era imensa e eu não sabia por onde começar. Eu tinha pecinhas de quebra-cabeça que não se encaixavam, por mais formações que eu tivesse, por mais experiência naquela área de RH que eu tivesse, por mais que eu fizesse, eu não saía. Eu dava um passo para frente e vários para trás, eu não entendia por quê. Até que eu encontrei a resposta. Crença, interpretação, minha verdade. E aí, minha gente, como você transmuta isso? Então, assim como o fogo é o único elemento que transmuta muitas das frequências de dor, a culpa, uma outra frequência, um outro sentimento que você transmuta, que você muda a polaridade, como existe uma das leis, leis universais, que é a lei da polaridade, como é que você sai dessa culpa, além de tudo isso que eu já falei, né? Olhando como experiência, saindo do papel de vítima, e isso é consciência. É você trazendo potência. É você trazendo ira. Camila, você vai nos ensinar a ficarmos irados. Você não vai dormir irado. Você não vai dormir com raiva. Você só vai transmutar uma potência que tem aí dentro de você. Uma potência que faz você sair de uma frequência, de uma polaridade de vítima, de uma polaridade de culpa e entrar numa polaridade de autorresponsabilidade. Sabe aquele momento em que a gente bate na mesa? Chega, deu. Então é olhar para isso e falar, chega, Camila, deu. Trazer a ira mesmo, trazer essa potência. Eu tô cansada de ser assim, eu tô cansada de fazer a mesma coisa, eu tô cansada de ser uma vítima, eu não aceito mais esse papel de doente, eu não quero mais esse ganho secundário. Eu não quero mais essa culpa em mim. Vocês precisam saber enfrentar isso. Não adianta só querer ser bonzinho, vocês têm que dar vazão, tem que ser potente. Não é ser bonzinho. Bonzinho a gente tem que ser. Como tem que ser honesto, como tem que ser íntegro, como tem que dizer e ser coerente com o que você faz. Como ser verdadeiro. E quando errar, fizer merda, pedir desculpa. Parar de julgar, por exemplo. Tudo isso a gente tem que fazer. Isso é a nossa obrigação enquanto ser humano. Só que quando você tem ainda essa possibilidade de... Por que será que existe a ira? Não é para dormir como na Bíblia está escrito. Não é para ir dormir com raiva, é para resolver. E quando você dá essa potência, quando você dá essa vazão, você transmuta. Então por que será que a gente sente isso? Por que Jesus chegou no templo e jogou todas aquelas barracas que estavam fazendo de comércio na frente do templo? Por que a gente não pode fazer essa potência acontecer agora? E por isso eu faço esses choques com vocês. Chega de achar que você tem que ser culpado pro resto da sua vida, para sempre, por que você fez ou deixou de fazer. Entre em contato com a culpa. Faz exatamente assim, ó. Descrençantes
que estão aqui comigo próximos do fechamento. Entre em contato com o sentimento, com a culpa primeiro. Respira, faz uma respiração diafragmática, com a culpa, com a angústia, com a dor, com a vitimização, seja lá o sentimento que for, que você quer transmutar. E aí você diz, bate na mesa mesmo, fala, chega Camila, chega, cansei, eu não aceito mais isso, eu não me conformo mais com isso, acabou, chega. Vocês precisam aprender, porque o corpo é de vocês, o PEC é de vocês, o resultado é de vocês. E não é o outro que tem que fazer escolhas por vocês. É você. Só que para isso você precisa colocar em prática. Para isso, tudo que eu ensino, porque é o que eu vivo, precisa ser colocado em prática. Certo, minha gente? A Nancy, choque mais fogo é igual transmutação. Na certa. É isso, minha amada. É isso, minha porqueira. Bom, deixa eu ver se tem perguntas, minha gente. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. A Nan também escreveu, a técnica do chega me despertou para tantas coisas que estou até assustada. Quem é que tá no poder? Quem é que faz escolhas? Minha bichinha. Camila saindo da tela para nos dar aquele chacoalhão, né, Fran? É isso, Franciciosi, lindeza da minha vida, é isso aí. Tem amanhã? O que tem amanhã? Obrigada. Sâmia disse, eu sei o fogo na transmutação com choque mais fogo, exatamente. Cíntia, consegui entrar só agora, poxa, Cíntia. Adriana, e de acordar cedo? Não entendi, Dri. A live vai ficar salva? Cíntia, ainda não sei se vai ficar salva. Lauro, vai ficar salva? É ele que decide. Camila, foi um choque tão forte que meu cabelo... Oli, o seu cabelo arrupiou, o meu também vive arrepiado. E aí eu não sei por que ele arrepia. Eu tento manter os conformes, sabe? Eu tento manter mas não vai. Já falei, Dri? Então tá bom. Só consegui chegar agora. Ô, Amanda. Não tem problema, chegou. Tenho aprender a me posicionar... Então se posiciona, Evelyn, precisa. Se posicionar e se colocar como prioridade. Isso é importante para você? Porque se não for, é o outro que vai escolher por você. Tô igual você quando tudo começou, mas vou vencer. Claro que vai. Ávila Elis. Pegando o ganchinho da Ávila, me perdoe, gente. Ávila Elis. Não fale mais no futuro. Somente inconsciente, onde 95% da força que você tem de transmutar, de mudar, é o presente que ela entende. Então, você pode dizer para você, eu já estou em movimento agora para vencer. Não joga para frente, porque o para frente nunca chega, é agora. A mudança já... minha gente, anota aí, presta atenção. Tem pessoas que começam a perceber mudanças. Olha só que interessante. Vocês estão comigo? Por favor, anotem isso. Tem pessoas que começam a perceber mudanças. Elas percebem que estão mais conscientes. Elas começam a aplicar uma técnica que eu ensino gratuitamente. Ou até os meus alunos que me pagam. E isso tem mexido comigo. E eu fui me aprofundar nesse trem. E aí, elas não querem assumir para elas que elas já melhoraram. Elas começam a jogar para cima, para frente. Um dia eu vou melhorar. Um dia eu vou me curar. Um dia eu vou ficar com esse dinheiro. Eu vou ficar com essa pessoa. Um dia eu vou conseguir. Um dia não vai chegar. Presta atenção. Assuma agora o que vocês já têm. O que vocês já conseguiram. E se ainda falta um pouquinho que seja, vocês já caminharam. Então diga para vocês, eu já estou em movimento de... Porque o estar em movimento é presença. Onde é que está o seu poder? No agora, que é a única coisa que você tem. É a única coisa que nós temos, é agora. Onde é que está a mente inconsciente? No agora. Então para de dizer que um dia você vai conseguir, um dia você vai fazer, agora, além de dizer, faça, né? Se tiver que fazer, faça. 1 minutinho é mais que zero. Não sei de quem é essa frase, mas eu amo essa frase. 1 minuto é mais que zero. Então, você já... Principalmente você, que já aplicou técnica, que está comigo sempre. Sempre tem muitas pessoas aqui que me acompanham há muito tempo.
que já aprenderam técnica, que já perceberam, já passaram, já fizeram. Para de dizer que você não tá que você não conseguiu. Que seja 1%. 1% da sua consciência, 1% de uma nova crença fortalecedora é no agora. Já é mais do que você tinha. Então para de empurrar com a barriga que um dia você vai chegar lá. É agora. Porque lá você não sabe se vai chegar mesmo. Você não tem controle se você vai chegar. Se você vai estar aqui nesse plano ainda. Então é agora. E agora é um poder. Agora é um comando. Agora é determinação. Agora é a ira. Faça isso por vocês. G. Mendes. E sobre o perdoar? Até que ponto perdoar não é ser besta? G. Mendes, perdoar, se você olha para uma pessoa, olha para uma situação e você sente que ainda está ancorado com essa pessoa e o sentimento é negativo, quem está sendo besta? Preciso dizer. Por quê? Se você ainda tem um sentimento denso, vontade de se vingar, raiva daquela pessoa, e essa raiva não é transmutada, quer que a pessoa pague, na verdade você fica aqui, ó, tomara que ela perca, eu perdi também, ela tem que perder. Que frequência você tá levando pro seu dia a dia? Mais do mesmo você vai ter. Então a sabedoria está em se desvincular dessa pessoa, não só fisicamente, mas emocionalmente. E aí eu entendo e vou te dizer que um processo de perdão, porque você interpreta que o que o outro fez errado e tá tudo bem, a gente tá aqui para aprender. Esse processo é um processo, o perdão é um processo. Quando você começa a fazer um movimento de se libertar dessa âncora, perdoando a outra pessoa, mesmo que ela nem saiba da sua existência mais, ela nem lembre de você, quem é que vai ganhar? Quem é que não vai ser besta? Você. E aí, em todas as relações, em todas as áreas da sua vida, você vai levar esta frequência. Inclusive, vou falar sobre perdão na segunda-feira, não é assim, senhor Lauro? Vou falar sobre o que o não perdoar, né? Por que quando eu não perdoo e eu tô ancorada com uma pessoa, com uma situação, por que isso influencia a minha prosperidade? Por que influencia? E eu percebo isso todos os dias, minha gente. A prosperidade das pessoas em todas as áreas, não só financeira, de um ser humano, ela não deslancha porque ela tá ancorada com essa vingança, com essa raiva, com essa culpa, com essa tristeza, porque o outro tá conseguindo e você não está. Então quem é que tá sendo besta com todo respeito? A gente que tá sentindo, não o outro, que muitas vezes nem lembra da gente mais, né? Beijos de mais luz. Teu livro tá aberto aqui no meu PC. Coincidência. Não existe coincidência, né, Fran? Que delícia. Dri, você falou da dificuldade de acordar cedo? Falei. Que a gente precisa respeitar nosso corpo, ter um porquê. A gente precisa... Não é porque eu quero ter sucesso só porque o outro tá tendo, mas eu tenho que ter um motivo muito claro. Eu preciso aí usar das estratégias, falei das estratégias aqui. O que é choque mais fogo? Maiara Aldi. O que é choque mais fogo? Não sei se eu entendi, Maiara. O choque que eu chamo é porque nós criamos crenças por dois caminhos, principalmente, e dois são os caminhos que a gente reprograma. E o meu método Descrençar, por exemplo, ele leva em consideração esses dois caminhos, mas eu faço um passo a passo para que os alunos aprendam. Então, um choque emocional ou uma repetição daquilo que a gente está recebendo enquanto estímulo visual e auditivo faz com que a gente crie essa programação mental e de crenças. Faz com que a gente crie crenças sobre dinheiro, sobre o nosso corpo, sobre relacionamento amoroso, sobre saúde física e emocional. Então a gente cria crença por choque emocional, por isso eu falo choque descrençar, porque às vezes eu dou uns choques aqui para que vocês tenham ainda mais consciência, para que transmute, para que reprograme, às vezes numa live. Não é essa assim, será que demora muito? Depende da profundidade da sua crença, depende do tamanho do choque e por quanto tempo você repetiu os mesmos pensamentos, a mesma crença sempre, continua recebendo os mesmos estímulos auditivos e visuais. Mas uma crença ela pode ser reprogramada muito rapidamente. Independente se ela é superficial, se ela é consciente ou se ela é mais enraizada, se ela é uma crença inconsciente, tá bom? Mas o choque que eu falo aqui é para reprogramar.
para trazer consciência. E o fogo é um elemento que transmuta alguns sentimentos. Minha gente, a minha mais profunda gratidão, acho que o Lauro respondeu que sim, vai ficar disponível. Então vai ficar disponível aqui, tá bom? Muito, muito obrigada, minha gente. Vou deixar salva, né? Vou deixar salva, Amanda. Um beijo pra vocês. Segunda-feira estarei ao vivo para falar sobre o perdão e prosperidade, tá bom? E quinta estarei aqui se Deus quiser. Beijo!